Olá pessoal, estou aqui de novo para a gente tratar sobre modelo em cascata. Nossa 18ª aula. Ontem eu introduzi para vocês os processos, os modelos e os processos de software, os conceitos relacionados a modelos de processos de software, tá? E hoje eu vou falar sobre o principal deles, que é o modelo em cascata, o ciclo de vida tradicional, o modelo sequencial linear, o ciclo de vida clássico. Esse é o modelo mais antigo e o mais amplamente utilizado na engenharia de software, tá? Não quer dizer que porque ele é o mais antigo, ele não é inclusive utilizado hoje em situações simples, né? Em sistemas simples, nós acabamos utilizando o modelo em cascata. Inclusive ele é extremamente adaptável em processos mais atuais. A gente acaba utilizando alguns conceitos do modelo em cascata nos processos atuais, apesar, como a gente vai ver na aula de hoje, que este processo ele não foi projetado para ser adaptável, ele não foi projetado para ser flexível, tá? Ele foi criado no caos da crise do software, com a mentalidade da engenharia convencional, das engenharias tradicionais, para ser um processo extremamente sistemático, sequencial, pensando o quê? Em uma linha de produção. Ora, eles não levaram em consideração as características dos softwares, né? Então eles acabaram trazendo aquela mentalidade da engenharia convencional para a engenharia de software, termo no qual que eles tinham acabado de cunhar, inclusive, de definir na reunião da OTAN. Mas muito natural, né? Então, basicamente, o modelo em cascata, ele aborda a produção do software em 5 etapas. Aí vocês vão lembrar daquelas 4 etapas que eu disse que os modelos em geral, eles têm, né? Então você vai ver que aquelas 4 etapas, elas estão aqui representadas quando você observa aí essas 5 fases do modelo em cascata. Nós temos aí a definição de requisitos, nós temos projeto de sistema e software, nós temos implementação e teste de unidade e por fim, ou melhor, temos a integração e teste do sistema e por fim operação e manutenção. Bruno, onde é que estão aquelas 4 atividades de especificação, de projeto de implementação, de validação e evolução? Veja bem, especificação está onde? Definição de requisitos. Projeto e implementação. Aqui, projeto é uma segunda fase, implementação terceira. A gente tinha dito que isso era uma fase única, eu até disse quando eu estava falando sobre essa fase na aula de ontem. Olha, há modelos que dividem isso aqui, né? A terceira fase que eu disse que todo processo normalmente tem é a fase de validação. Olha aqui, integração e teste. Teste é validar. E a quarta fase era a evolução, aqui, operação e manutenção, a evolução do software, tá? Então, basicamente, o modelo clássico, né, o modelo em cascata, ele pode ser organizado de acordo com essa imagem. Inclusive aqui a gente vê por que ele é definido como cascata. Isso aqui é imaginado como uma cascata caindo, ou seja, eu começo com a fase de definição de requisitos, sigo para a fase de projeto de sistema e software, implementação e teste de unidade, integração e teste de sistema e operação e manutenção. Então, cada estágio do modelo demonstra as atividades fundamentais de desenvolvimento, tá? Então, na fase de definição de requisitos, é uma análise de alto nível, onde se tem o objetivo de levantar, de identificar, de elicitar os requisitos do sistema. É nessa fase que se tenta compreender o domínio do problema. Ou seja, aqui são identificados as funcionalidades, os serviços, mas também as propriedades que o software deve atender, as restrições, ou seja, o que o software não deve fazer e quais são os objetivos a serem alcançados pelo usuário quando utilizando o software. Então, baseado nesses conceitos, nesse levantamento de requisitos, é que o software detalhado é especificado de forma detalhada. E aqui é o primeiro problema do modelo em cascata. Porque ele foi projetado, o modelo em cascata, para que só fosse possível ir para a fase de projeto de sistema, onde a gente vai organizar esses requisitos,
quando a gente tiver certeza que todos os requisitos foram identificados. Aí aqui eu já me adianto. Isso é impossível em software. Porque em software, isso vai lembrar aquela figurinha que eu mostrei para vocês na nossa primeira semana da árvore. Em software tem requisitos que a gente identifica muito tempo depois. Inclusive tem software, tem requisitos que o próprio cliente, o próprio futuro usuário, ele só consegue identificar depois de um processo longo de análise. Então, quando a gente vai para a fase de projeto de sistema e software, quando esses requisitos foram levantados, a gente tenta agora organizar esses requisitos, classificá-los e definir uma arquitetura geral respeitando um determinado nível de abstração, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai para a terceira fase, onde o software ele é de fato implementado, e aqui também é onde ocorre o quê? O teste de unidade. O teste de unidade é pegar uma classe que eu implementei e testar ela, fazer todos os testes possíveis relacionados àquela classe. Isso é diferente do teste de integração que ocorre na próxima fase, que é o quê? É quando essas unidades elas são integradas e, portanto, testadas como um programa completo. Então, só após os testes integrados, os testes de integração, é que o sistema ele é, por fim, na última fase, a fase de operação, liberado para o cliente. Então, essa é a fase mais longa do ciclo de vida, porque é aqui que o sistema ele é colocado em operação, e é aqui que envolve o que? O uso, avaliação e correção do software, caso seja necessário. E isso de fato ocorre, é software. Então, caso erros sejam identificados, inclusive erros de operação, erros de atendimento a requisitos do software, eles são corrigidos aqui. Uma característica é o que eu disse? Uma fase, ela não começa sem que a anterior tenha finalizado. Só que na prática não é isso que acontece. Esses estágios eles se sobrepõem entre si justamente pelas características dos softwares. Então, na prática, essas iterações, essas repetições, elas acabam envolvendo muito retrabalho. Pense bem, você está na fase de operação e manutenção, tá? E percebe que um problema de requisitos foi identificado. Um problema de requisitos é muito sério. Olha, eu chego na última fase e identifico que um requisito não foi atendido, eu volto para a primeira. Isso vai envolver muito retrabalho, tá? Eu vou ter que classificar esses requisitos identificados, tenho que implementar, testar e etc. E quando eu identifico isso no final, isso vai envolver muito mais retrabalho. Por quê? Porque vai envolver inclusive a relação com outros requisitos. Então, é muito comum que após um pequeno número de iterações se suspenda partes de desenvolvimento, tá? Para que se possa seguir em frente. Então, isso faz com que problemas encontrados sejam reprogramados ou simplesmente ignorados, o que é um problema seríssimo. Quando você ignora, né, um problema envolvendo requisitos, isso quer dizer que o software não vai fazer aquilo que o usuário deseja que ele faça. Então, eu poderia dizer que esse é um dos principais problemas do modelo em cascata, tá? E ele não é um modelo ideal para resolver problemas complexos. A gente vai ver isso ao longo da disciplina, ao longo das aulas dessa semana, que os outros modelos foram criados justamente para resolver esses problemas. Os outros modelos eles são interativos, eles são evolucionários, eles permitem que o produto vá evoluindo, eles permitem que o cliente, o usuário se envolva diretamente, porque aqui existe a interação com o usuário e com o cliente no primeiro e no último estágio. Isso não é legal. Então, é só quando se coloca em operação que acaba se identificando os problemas dos softwares, justamente por isso, porque não há uma interação com os clientes e os usuários. Quais são as vantagens, portanto, desse modelo? Primeiro, a vasta documentação que é produzida em cada fase. Ele é muito voltado à documentação, isso é muito importante, eu não disse, tá? Então, essa documentação é vista com bons olhos, principalmente pelo gestor. É uma maneira de o gestor ele mensurar, ele avaliar o desenvolvimento do software através de documentação. Ele não vai ficar olhando o código,
né? Uma forma melhor do que documentação dele avaliar é ver o projeto funcionando em etapas intermediárias, mas isso vai ser conversado nas próximas aulas. A documentação não deixa de ser uma vantagem. Agora, é uma desvantagem quando ele é muito voltado à documentação e ele acaba valorizando mais a documentação do que o software funcionando. Aí é como você comprar um computador e valorizar mais o manual do que o próprio computador, né? Comprar um produto e valorizar mais o manual do que o próprio produto. Uma outra vantagem é a aderência desse modelo a outros modelos de processo. Como eu disse no início da nossa aula, o modelo em cascata ele é facilmente aderido, é facilmente implementado dentro de outro processo. Outro processo utiliza-se conceitos do modelo em cascata. Quais são as desvantagens? Primeiro, que eu já disse, dificuldade em definir todos os requisitos no início. Isso é praticamente impossível em softwares, especialmente em softwares complexos. Segundo, é um modelo muito rígido, justamente pela questão de ter fases muito sistematizadas. Só posso ir para a próxima se terminar essa, acabando gerando um retrabalho muito grande naquela iteração que existe. Uma outra desvantagem seríssima: o cliente só consegue ver alguma coisa ao final do processo, só consegue ver alguma funcionalidade ao final do processo. Então, essa parte fica deixando a desejar, né? Além de o fato de que, como uma etapa só começa depois que outra terminou, equipes que são específicas, pessoas que são específicas para algumas das áreas de desenvolvimento, elas ficam ociosas. Ora, o pessoal de UX, de interface gráfica, eles vão ficar ociosos até que os requisitos sejam levantados e até que chegue nele. O pessoal de codificação de banco de dados vai ficar parado até que se chegue nele. Não, mas isso poderia ser feito de outra forma, Bruno. Eu poderia envolver essa galera já no início, claro, poderia, para que eles possam conhecer os requisitos, para que eles possam se identificar os requisitos e por aí vai, poder classificar, enfim. Diante disso, esse modelo é o mais apropriado quando os requisitos eles são bem compreendidos, ou seja, nas situações de sistemas mais simples, tá? Onde os requisitos são mais bem compreendidos. Você vai construir um jogo de dominó. Requisitos são simples de serem definidos aí. Eu não preciso seguir um modelo incremental, um modelo ágil, enfim, eu posso fazer isso. Mas se for um jogo de dominó mexicano, um dominó mais diferente, enfim, dominó mexicano depois pesquisa, é muito legal. Se for um jogo mais complexo, que me traga um sistema mais complexo, que envolva muitas pessoas numa equipe, diferentes papéis, diferentes habilidades, então eu tenho que ir para outro modelo. Tá, gente? Então é isso. Até a aula de amanhã. Um abraço.